graças a Deus mesmo, né? Aí você pega uma Bíblia de um livro que contém 66 livros de 1689. Meu Deus, como que eu vou ler isso aqui? Uma professora falou, Bíblia se lê de capa a capa. Pus em prática. Então vamos lá. Bíblia, a outra lá estava escrita aqui, a minha com o tempo já apagou. Então eu li aqui, aí eu fiz assim, aí eu vim para cá. Eu peguei a primeira página, peguei a primeira página. Introdução, página 1 do copyright. Essa Bíblia foi escrita tal. Aí vim para cá. Ano tal. Aí vim para cá. Aí veio isso. Gênesis, Êxodo, e comecei. Eu lia bem devagarinho. É assim que Deus me salvou na minha casa, assim, dentro da Bíblia, né? Então, de tempos em tempos, a gente pega um livro e começa a ler. Aí eu ganhei uma Bíblia que é só o Novo Testamento. Eu tinha uma Bíblia de bolso que eu ia na escola. Eu lia, eu gostava de riscar. A Bíblia minha, eu gostava de riscar. Arriscava. Aí ganhava livro, e eu ouvi pregação daqui, ali, tal, e assim vai. E aí eu voltei a ler novamente, agora de Gênesis a Apocalipse. Aí estou lendo. Aí quando eu cheguei em Marcos, aí tem uma parte que chamou minha atenção. Aí eu fiquei parado, 3 semanas parado nessa parte. Até foi a última palavra que eu trouxe aqui, foi isso aqui. Mas eu fiquei parado ali, aí teve um dia que eu estava lá com meu pai, segui mais um pouquinho, eu já estou em Lucas capítulo tal. Mas o que me veio para falar é o que eu vou falar essa noite. É assim que você faz. Cadê o Mateus? Lá está o Mateus. Mateus estava lendo Levíticos. Olha, difícil ler Levíticos. E leu Levíticos. Você está lendo agora, meu jovem? Estava lendo, eu estou lendo Números. Está lendo Números? Já leu Gálatas? Já. Não é? Devagar. Alguma coisa Deus fala para a gente. Tá certo? Sempre Deus vai falar. A Bíblia é um livro inesgotável de sabedoria, de revelação. Tá certo? Então, naquele momento que é para você saber, naquela primeira leitura, o que é para você saber, Deus vai falar com você. Na outra leitura, na outra, e na outra, e na outra, você vai se aprofundando, se aprofundando. É assim a Bíblia, tá certo? Então, o que Deus falou comigo agora em Marcos é que eu vou trazer para vocês, tá certo? Primeiro, eu quero dar uma pequena introdução de um assunto que também diz respeito a essa passagem: os tempos e as estações de Deus. Nós precisamos entender tempos e estações. É dito no Antigo Testamento que você tem 12 tribos. É muito interessante, meus irmãos. Cada tribo, ela tem uma bandeira, uma insígnia. Bandeira de Judá, bandeira de Issacar, bandeira de Benjamim, de Dan, de Rúben e assim vai. Cada tribo tem uma opção. Em Jesus Cristo, você faz uma conversão. No negócio de converter dólar a real, iene a real, então, você converte toda a Bíblia para o Novo Testamento. Aí, através do Espírito, você discerne toda a Bíblia, tá certo? Então, do nosso lado, o Espírito de Deus, ele pega tudo que aconteceu lá para colocar aqui em Jesus, e bênçãos são liberadas na nossa Bíblia. Então, pelo Espírito de Deus, eu discerno tempos e estações. Dentre as tribos, tinha uma tribo chamada Issacar. Israel não saía para a guerra, não saía para fazer qualquer outra coisa, sem antes buscar aqueles que eram membros da tribo de Issacar. Por quê? Issacar era uma tribo que discernia os tempos. E se você pega, aí vem Números, olha só uma coisa interessante. Eu fico entediado, ler Números, ler tribo por tribo. Aí quando ela fala os nomes, tantas mil. Quantos guerreiros tem em cada tribo? Quantos guerreiros tem em cada tribo? Quantos guerreiros tem em cada tribo? Dizei, jovem, dizei mais. Queremos ouvir. É muita. Aí fala as tribos que os levitas não podem ser guerreiros. Aí também vai falar o nome vai falar o nome dos guerreiros. É muita coisa, mano. E o nome, a genealogia, Rúben, que teve
as tribos ficavam em redor do tabernáculo de Moisés. Quando o tabernáculo de Moisés era a presença, era o centro, aonde Deus estava. Você chega no Novo Testamento, buscar o reino em primeiro lugar. Eles buscavam o Deus que estava manifesto na onde? No tabernáculo de Moisés. É a mesma você vê a interpretação do Novo Testamento de uma forma maravilhosa. As tribos são 12 tribos, as 12 estão ao redor da presença de Deus. As 12 é um relógio, mas 12 também são os meses. Nós temos 12 meses, ou seja, Deus quer estar no centro da nossa vida. Buscar depois o reino em primeiro lugar, e Deus não vai tirar nada de você. Buscar o reino em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, diz o Senhor. E quando eles iam sair, como que eles saíram? Eles não saíam, eles não se moviam se Deus não se movesse. Então de dia você tem a coluna de nuvem, e à noite coluna de fogo. Quando, seja de dia ou seja de noite, aquela coluna a nuvem ou a coluna de fogo parava, Israel parava, ninguém saía para lugar nenhum. Mas quando, seja de dia ou seja de noite, movia, eles iam sempre atrás, e a presença do Senhor, portanto, guiava eles. E na hora de sair, aí como que as tribos estão? Ao norte, meu jovem Mateus, ao norte, determinadas tribos, ao sul, determinadas tribos, ao leste, tem que ser o desenho certinho, do jeito que Deus informou. Isso, ao leste e ao norte. Cada vez que a nuvem ela movesse, Deus movia, cada tribo começava a se por ordem. Então sai a primeira tribo, você me juntava a frente, e a outra. Então é como se fosse um relógio, como se fosse uma roda. É muito interessante. Então sai a primeira e vão caminhando. Mas cada vez que eles paravam, a ordem de novo. Então, ao norte, determinadas tribos, ao sul, determinadas a leste, a oeste. Então, isso mostra que Deus quer a centralidade, que Deus seja o centro das nossas vidas, em tudo, tá certo? Então, o que nós estamos falando? Discernindo tempos e estações. Davi, quando você lê a história de Davi, a Bíblia fala assim: Davi, ele se movia prudentemente. Ele não entra em cilada. Se é para ele, ele vai. Se não é para ele, não vai. Tá certo? E aí você tem um rei que triunfou em todas as suas batalhas. Ele discerniu tempos e estações. Veja que Jesus não era diferente. Por favor, Estela. Livro de Mateus, capítulo 14, é uma introdução. Então, o livro de Mateus, capítulo 14, no verso 28. Não, 12, melhor. Olha o que está escrito aqui, Mateus 14, 12. João, ele veio ao mundo, depois vem Jesus, 6 meses de diferença. João começa seu ministério com 30 anos, Jesus vai e se batiza, tá certo? O ministério de João, ele tem a duração de 6 meses. Os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo, porque aqui João morreu decapitado. Os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. João é um tremendo homem de Deus, é um tremendo profeta de Deus, certo? Primo de Jesus, ele é que dá início ao ministério de Jesus, ele abre o caminho. João morreu. Se eu e você estivéssemos vivendo nesse tempo, ok? Aí eu e você, ouvindo que João e o cara que decapitou João tinha medo de João, ele só vai matar João por causa da mulher e da filha, porque as mulheres têm superpoderes, tanto para o bem como para o mal. E elas vão persuadir o carinha que temia, ele era rei, ele comandava. As mulheres chegam, eu quero, olha o presente que a menina pediu, olha, a mulher tem superpoder, sabe qual presente
repente a menina que dançou para o rei pediu: eu quero a cabeça do João numa salva de prata. E sabe o que o rei fez? Cortou a cabeça do João. Aí, que presente mais tolo. Se eu e você estivéssemos vivendo nessa época, e você também fosse um profeta, um pregador, qual seria a sua, qual seria a minha atitude, hein? Crentaiada. E aí, Daniel? Enquanto o João está lá em cima, está pregando, conversão, igreja aumentando, hoje é dia de celebrar, aí sai na rua, né? Marcha para Jesus, celebrai a Cristo, celebrai. Liberdade, até prefeito também. Eita, prefeito do nosso lado. Não, cuidado com o prefeito, tem que mostrar o fruto de mas a Sheila estava lá, Sheila, celebrai a Cristo, celebrai. Mas aí chega no dono lá da marcha, que faz a marcha, ó, Alexandre de Moraes. Qual seria a sua, qual seria a minha atitude? E aí, alguém, dá uma dica. Ouve. Fugir. E se esconder, lógico. E aí? O lado de cá vai ficar quieto. Vamos lá de cá. Qual seria a sua e a minha atitude? Eu falo: Senhor, toma conta de mim e me protege. Senhor, toma conta de mim e me protege. Falou, Cristiano. Tá certo. E aí? A tendência óbvia é o medo. Se fizerem isso com Jesus, com João Batista, agora vamos ver o que vai fazer com Jesus. Os discípulos de João vieram levar o seu corpo como sepultado. Depois foram contar isso para Jesus. Próximo. Quando ouviu essa notícia, Jesus se retirou de barco, em particular foi a um local deserto. Ponto. Novamente, agora para continuar. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades, multidão, e foram atrás de Jesus. Imagina eu, não, chega, vem para cá, não. Aqui, enquanto igreja pequenininha, enquanto Lagoas do Alto, enquanto tem nome, nós somos anônimos, nós somos fantasmas. Não, cara, até que somos fantasmas. A galera do João, de que igreja vocês estão? Só igreja do João, não, aparta-se de mim, fala do Hélio, por favor. Não tem uma igreja aqui, aquela igreja. Quem foi atrás de João vai atrás de mim. Veja que interessante. Saíram da cidade e foram atrás de Jesus, começaram a seguir Jesus. Quer ver uma outra coisa interessante? Por favor, Estela. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, 28. Celebrai a Cristo, celebrai. Jesus, ele é batizado por João Batista, ele é cheio de Espírito, ele vai para o deserto, agora ele está no poder do Espírito, ele desce no poder do Espírito, ele está pregando, chega na sinagoga, ele fala algumas coisas naquela sinagoga que desagradou os líderes daquela época, os líderes religiosos. Todos que estavam na sinagoga ficaram curiosos quando ouviram isso. Jesus dá uma pregação ali, próximo. Então eles se levantaram, expulsaram-no da cidade, tiraram ele da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de lançar do precipício abaixo. No início do ministério dele, próximo Stefano, Jesus, porém, passou entre eles e retirou-se. E nada aconteceu. Por quê? Não era a hora, não era o tempo de pôr a mão em Jesus. Ele passou no meio, tempos e estações, tá certo? Outra passagem agora o livro de Mateus 12.
nesse momento que alguns queriam matar a Jesus? Ou será que é só agora na crucificação que vão e matam Jesus? Vamos ver que o Mateus 12,14 diz. Olha só, Mateus 12,14. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar para Matar Jesus. Você vai lendo a Bíblia, os caras não vão se cansar. Eles têm por objetivo matar a Jesus o tempo todo. Agora nós sabemos quem que está por detrás desses caras aqui. Satanás. E esse objetivo foi antes mesmo de Jesus nascer. Isso mesmo. Isso mesmo. Por quê? Porque os 3 reis magos foram falar que ia nascer o filho do rei. Verdade. Aí o rei, os 3 ficou furioso e ordenou a caçarem todos os meninos que estavam nascendo naquela época. Verdade. Mandaram matar as crianças. As crianças, todos os meninos, porque uma dessas crianças era o filho do rei. Mas esse menino está de parabéns, meu Deus do céu. Puxa vida, parabéns, jovem. Ficou lá. Obrigado. Então, em todo tempo, eles querem matar Jesus. Ok? Outra passagem agora. Agora, Lucas 22. Lucas 22, 53. Lucas 22, 53. Então, nesses 3 anos, querem pôr as mãos em Jesus, querem matar Jesus, mas não pode, não coloca a mão. Essa passagem aqui agora. Aqui, ela está retratando, está falando em todos os evangelhos. Eles vão falar acerca daquele momento em que Jesus está se preparando, está orando, e os caras vêm para pôr as mãos em Jesus e ele será crucificado. Mas agora chegou o tempo. Veja, agora chegou o tempo. Mas preste atenção, que mesmo aqui a notícia é boa, olha só. Todos os dias, nesse momento, Jesus dispensou os discípulos e os caras foram lá. O Judas vai dar um beijo em Jesus e os caras armados vão pôr as mãos em Jesus. E Jesus fala assim para ele: todos os dias eu estive com vocês no templo, no local público, no local principal. Eu estava à vista de todo mundo, eu estava no templo, e vocês não contra mim, porque não era o tempo. Contudo, esta é A hora de vocês. quando As trevas dele. chegou o tempo. Então, enquanto, meus irmãos, nada acontece na minha e na sua vida sem a permissão de Deus, sem o tempo de Deus. Mas aqui chegou o tempo. Aqui eles vieram para colocar as mãos em Jesus. O Pedro, ele saca uma espada e corta a orelha do mal. Aí o que Jesus vai falar? Essa o Carlos sabe. Aí isso o Carlos sabe. Eu vou dar uma dica. Deixa eu ver a colinha aqui. Mateus 26, 53. Essa eu gosto de chamar o Carlos. Isso. Mateus 26, 53. É quando os evangelhos estão falando a mesma notícia. Um ele fala algo que o outro não falou, e um acrescenta, etc. Quando esses caras chegaram, e é o tempo, esses caras chegaram, olha o que Jesus disse: você acha que eu não podia pedir ao meu Pai? E ele não poderia imediatamente, ou seja, agora já, à minha disposição, mais de 12 legiões. Naquele momento que os caras chegaram para pegar Jesus, e Jesus fala: agora chegou a hora das trevas. Olha o que Jesus fala: se eu pedir para o meu Pai agora, 12 legiões de anjos vêm me socorrer. E eu disse que o cara, eu gosto agora de chegar no Carlos. Cada legião, quantos soldados? 6 mil. 6 mil. Aí você pega 6 mil vezes 12, dá o total de quem é matemática? 70. Imagina 72 mil. Minha jovem Júlia. Se um anjo matou 185 mil pessoas, Um anjo matou, me permita,
no YouTube tem um carinha do Guardião da Galáxia, ele faz assim, ó. Aí tem parece uma caneta estereográfica, ela sai assim, ó, matando os caras. Não sei se vocês já viram, tá no YouTube. Ele sai assim, ó. Eu não queria ouvir esse subindo da de jeito nenhum, meu irmão. Mas agora um anjo é capaz de matar. Jesus falou assim: olha, se eu pedir 12 legiões de anjos agora, eles vêm me socorrer. Mas Jesus fala: não, mas eu vim para isso. E eu estou sujeito à vontade do meu Pai para que ela se cumpra. Então vocês vejam, meus irmãos. Jesus sabia o que ele ia passar, mas ele em todo momento, ele é Deus, mas em todo momento ele se sujeita. Jesus poderia não sentir dor nenhuma, não quero mais. Chega, muita humilhação, muita dor. Não, eu sou Deus, eu não posso morrer, mas ele se sujeita, porque esse era o tempo que havia de se cumprir o que estava escrito acerca dele. Mas tem mais um detalhe. João 18,6. Olha que como a Bíblia ela enriquece o texto, ele vai enriquecendo cada vez mais. Você vai ver que palavra poderosa é a palavra de Deus, como nós estamos protegidos, como João 18,6. Então naquele momento que esses soldados estão ali para pegar Jesus, o Pedro corta a orelha de um, Jesus pega a orelha, põe de volta, e Jesus fala: ô Pedro, se eu pedir, o Pai me manda 12 legiões de anjos. Tá certo, Pedro? Restaurou o cara. Aí Jesus fez o seguinte: quem vocês estão procurando? Para quê? Para proteger os seus. É a mim que vocês querem? Então solte eles. Mas olha o que acontece. Quando Jesus disse, põe o anterior, Esther, por favor. O 4. Sabendo Jesus tudo o que aconteceria com ele, saiu ao encontro deles e perguntou: a quem vocês estão procurando? Próximo. A Jesus de Nazaré. Responderam. Aí Jesus fala assim: ó, sou eu. Aí quando Jesus responde: sou eu, disse Jesus, Judas o traidor estava com eles. Próximo. Quando Jesus disse: sou eu, o que aconteceu? Recuaram. Os caras caíram por terra, meu irmão. Então Jesus não precisa nem dos anjos. Jesus não precisa de ninguém. Sabe que eu vou lá? Basta uma palavra sua. E acontece, meu irmão. Uma palavra liberada é o suficiente. Então os soldados não caem por terra. Próximo. Novamente, Jesus espera eles se levantarem. Os caras se levantam, atordoados. Deveriam criar juízo. Opa, se vocês quiserem nessa, chega, estou desertando, deixa eu ir embora. Novamente ele perguntou: a quem procuram? A Jesus de Nazaré, disseram. Próximo. Jesus respondeu: já disse a vocês, me pegue, por favor, me prenda, sou eu. Se é a mim que estão procurando, deixe esses homens irem embora. Ok, então isso aqui é discernir tempos e estações, tá certo? Agora nós vamos para Marcos. Então essa é uma introdução para mim entrar nesse capítulo que parado 3 semanas. Marcos 14, 32. Marcos é o Evangelho de Marcos, aqui nós temos as palavras ditas por Jesus. Então, vamos ler essa passagem aqui. Então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Segundo um pouquinho. Aqui nós temos 12, e 12 é um conjunto, é a totalidade da igreja, uma representação da totalidade da igreja. Jesus fala: sentem-se aqui, eu vou orar. Próximo. Ele levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. Então, daqueles que estão, daqueles 12, é mais ou menos aqui, meus irmãos. Nem adianta, não dá para contar com isso. Eu
eu vou contar com esses três aqui. Vem cá, Pedro, vem cá, Tiago, vem cá, João, vou contar com vocês. E chega lá, Jesus ficou aflito, ele ficou angustiado. Próximo. A minha alma está profunda. Veja, Jesus em toda a sua caminhada, enfrentando a morte a todo e qualquer momento, tá certo? Ele não teme, ele enfrenta tudo, mas chegou nesse momento, ele chega e ele desaba, revelando o que vai acontecer com ele. Então ele abre o coração dele para aqueles três e fala: olha, a minha alma, ela está profunda, não é pouco. Mas é um Deus poderoso que agora ele está sentindo, porque o que há de acontecer é muito grave, profundamente triste, e é uma tristeza de morte. Eu estou sentindo a morte está pairando no ar. E disse: fiquem aqui e vigiem comigo, façam o que eu estou fazendo. Próximo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se no chão e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora, porque seria uma terrível hora. Eu gosto quando fala, ele separa aquela galera, leva consigo três, mas agora ele sai em particular, porque essa oração aqui tem que ser uma oração particular. Esta oração aqui, meu irmão, você não pode pedir: ei, ora por mim. Essa é uma oração que você é vital, diz respeito à tua vida. Esse se separar aqui no individual é necessário, é preciso, é para cada um de nós. Era necessário para Jesus, porque ainda que os demais orassem por ele, ele iria passar por algo que ele iria necessitar de uma ajuda de Deus como nunca antes. Então ele pede: ajudem-me, orem comigo, interceda por mim. Mas quem vai passar? Ali seria ele. Então ele sabe: ó, vocês podem orar por mim, mas eu preciso fazer a minha oração, o meu particular. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se no chão e disse: se possível, olha, Senhor, se possível, passa de mim esta hora, esse acontecimento, esse momento. Próximo. Ele dizia: Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Segura aí a importância de ler a Bíblia. A Bíblia fala, Diego uma vez expressou uma palavra muito boa aqui, falando: tudo quanto pedirdes ao Pai, ele responde. E é verdade, gente. Existem pessoas que tiveram revelações, que foram no céu e tinha prateleiras que eram orações para serem respondidas para nós. E nós devemos orar e orar muito. Há várias orações, tá certo? Agora, quando você lê a Bíblia, você tem uma visão mais ampla, panorâmica. Elevador panorâmico, você vai subindo no elevador é de vidro, você vê mais longe. Panorâmico, você vê mais longe. A Bíblia existe acontecimentos que acontecem, já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer em toda a terra. E há acontecimentos que não são bons. E existem acontecimentos que Deus, Ele livra do mal, para que o mal não nos roube a salvação. Mas Ele permite que a gente passe pelo mal. Ele não tirou Daniel da cova dos leões. Ele salvou Daniel dentro da cova dos leões. Ele não tirou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo. Ele livrou do fogo. Livra-nos do mal. Então, em toda a Bíblia há acontecimentos que há um propósito de Deus. E a vontade de Deus, meus irmãos, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E eu preciso me encaixar na vontade de Deus, até mesmo para não estar orando contra a vontade de Deus ao meu respeito. Eu tenho que estar no centro da vontade de Deus. O
caminho, ele é estreito, a porta, ela é apertada, mas dá certo. Aquele que entra pelo caminho estreito, a porta apertada, vai dar certo na sua vida, é o caminho certo, meu irmão, não tem falha esse caminho, dá certo. Então nesse momento, Senhor, tudo é possível. Quantas pessoas curadas, quantas pessoas libertas de demônios, quanta multiplicação de pães, talvez alguns iriam desfalecer pelo caminho, quem sabe os mais velhos até morrer no caminho. Quanta bondade, meu Deus do céu, andar sobre as águas, sobrenatural agindo na vida de Jesus. Tudo isso faz parte do Evangelho, tudo isso faz parte da nossa vida. Eu creio que eu posso andar pelas paredes, eu creio que eu posso atravessar, eu creio no sobrenatural de Deus, porque a Bíblia fala para a gente acreditar em Deus. E eu quero que o fruto da rocha inteira seja salva através do poder de Deus, que eu não posso, Ele pode, aquilo que eu não posso, Ele pode, o que eu não consigo, Ele consegue, ao que eu não alcanço, Ele alcança. Então eu quero que o Senhor traga o poder dele para salvar o maior número de pessoas, liberte, cure de todas as enfermidades, para que o Evangelho seja pregado e alcance. Eu quero isso. Mas eu também entendo que há uma vontade de Deus em toda a terra, porque ainda que Deus ressuscite mortos nos dias de hoje, ainda que nós através da nossa oração, Deus ressuscite mortos, Deus levante paralíticos, Deus recupere a audição àqueles que são surdos, vista àqueles que são cegos, ainda que Deus, na sua bondade, faça o bem, nem todos querem Jesus Cristo, meu irmão. Ainda que a gente pregue o Evangelho a toda a franco da rocha, isso não é garantia que toda a franco da rocha seja salva. E eu peço, Senhor, salva toda a franco da rocha, alcança o Evangelho, até aquele que não quer, que não alcança ele. A escolha é dele, mas há aqueles que serão salvos. Mas eu sei, meus irmãos, que por mais que o Senhor abra a porta de emprego, que por mais que o Senhor faça isso, aquilo, aquilo outro, há pessoas que são beneficiadas, assim que são beneficiadas, saem fora, não querem Jesus, não querem a salvação. Mas existem aqueles que querem ser salvos, existem aqueles que são a noiva do noivo, e é para esses que estamos pregando o Evangelho com todas as nossas forças. O meu pai subiu, meu pai está na glória, graças a Jesus Cristo de Nazaré. Jesus salvou o meu pai, eu dou glórias a Deus por isso. E agora nós temos que perseverar, para que um dia eles estejamos junto com o meu pai lá numa boa. Voltando para o texto, Pai, tudo que é possível, e se for possível, afasta-me esse cálice, porque ele sabe que ele vai sofrer aqui. Seja feito, no entanto, a tua vontade, e não a minha. Próxima. Ele faz a oração particular, individual dele, aí ele retorna, e ele se encontra com Pedro, Tiago e João. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. E os encontrou dormindo. Simão, que é o Pedro, você está dormindo? Lembrando novamente que cada discípulo aqui representa a totalidade da igreja. Jesus chegou aqui na igreja e encontrou a igreja dormindo. Você está dormindo? Jesus faz uma pergunta: você está dormindo? Não pode vigiar pelo menos 1 hora? Porque ele podia. Próximo. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, o espírito é forte, a carne é fraca. Próximo. Mais uma vez ele se retirou de novo do individual, porque ele precisa dessa oração para ele, como cada um aqui. Você precisa de um momento que é só seu e Deus. Ele se retirou, repetindo as mesmas palavras. Próximo. Quando ele voltou de novo, os encontrou dormindo, continua dormindo. Porque os olhos deles estavam pesados, eles não sabiam o que dizer. Está certo? Quando eles ouvem pela primeira vez Jesus
falar para eles: como vocês podem dormir? Vocês estão dormindo? É a igreja que vai para os cultos, é a igreja que está indo para a igreja, é a igreja que está indo para a igreja, é a igreja que está ouvindo a palavra do Senhor, é a igreja que às vezes está ouvindo o toque do chofar, está ouvindo. Antigamente havia uma solenidade como era tocar o chofar para o ajuntamento de todo mundo. Então ele fala: toque o chofar. Hoje em dia, tocar o chofar é o anunciar o evangelho. Então Jesus pegou e falou para aquela igreja: vocês estão dormindo, igreja? E Jesus falou assim: olha, o espírito é forte, a carne é fraca. Aí Jesus falou assim para a igreja: olha, ore, para que vocês não entrem em tentação. Ele pregou, e a igreja estava naquele culto, e a igreja ouviu. Só que passou uns dias, ele voltou, ele visitou a sua igreja e encontrou a igreja. Quando voltou de novo, encontrou a igreja dormindo, porque os olhos estavam tão pesados e não sabiam o que dizer. Próximo. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: que está escrito aqui, igreja? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores. Ok. Então agora ele chegou na terceira vez. Então vamos falar de tempos e estações. Esse negócio de tempo, é muito interessante o tempo e estações. Porque para o Senhor, um dia é como 1000 anos. Para o Senhor, 1000 anos é como um dia. Então aqui está dividido em 3 tempos: 1, 2, 3. E o 3 é o último. Então aqui ele está falando para a igreja da última hora. Quantas pessoas você já ouviu na internet afora falar assim que essa é a igreja da última hora? Pessoas já tiveram sonhos falando que eles viram o relógio, estava faltando 5 minutos para meia-noite. A igreja da última hora. Aí você lê a Bíblia, e lendo a Bíblia, os acontecimentos com Israel, com a igreja, acontecimentos com o planeta Terra. Daniel já falava: a ciência iria se multiplicar, e como multiplicou a ciência. Tantos acontecimentos. Gente, quando fala, e o Fábio falou isso, quando fala de Israel tornar a ser nação, Israel estava disperso, mais de 1000 anos disperso para tudo quanto é canto. Eles acharam as tribos, e mais uma tribo, olha que sensacional, mais uma tribo foi achada. Sabe o que Israel fez? Foi atrás dessa tribo. Sabe por que Israel foi atrás dessa tribo? Porque a Bíblia fala, desde a época do Moisés, que o pessoal estaria disperso, mas Deus iria juntar, desde os cantos, dos confins da terra. Porque a palavra do Senhor não cai por terra, meu irmão. E aí você vai lendo, os profetas maiores e menores vai lendo, e eles falam, profetas sobre Israel, o que ia acontecer, e profecia a cena do fim dos tempos, Israel toda iria ser recolhida e juntada e tornada uma nação pequenininha, como o Diego já falou, em um dia, né, Diego? Você pode atravessar Israel de uma ponta para outra ponta, em um dia, tão pequenininho. Agora, por que Israel está sendo ajuntado? Entre outras coisas, Zacarias fala assim, que vai chegar um tempo que Israel vai ser cercado, e eles vão prantear, eles vão clamar ao Senhor, eles vão chorar, como aquele que chora pela perda de um primogênito. Eles vão clamar ao Senhor, e eles verão Jesus descendo. Jesus vai descer, vai tocar sobre o Monte das Oliveiras. Existe, lembra Palharim, em Israel, existe um muro, existe uma porta, não sei se é otomano, não sei quantos povos, esse trancado está lacrado. Parece que Jesus vai descer lá na Monte das Oliveiras, em frente à porta, ele vai abrir aquela porta, tem as profecias, as palavras pinceladas. Sabe a lupa? Você pega a lupa, pega o versículo, esse versículo quer dizer tantas coisas. Às vezes um versículo só está falando de algo milenar que vai se suceder, de algo tremendo que vai suceder. Imagina o planeta Terra quando Jesus estiver vindo. Imagina as câmeras mostrando, olha que luz, olha uma multidão,
E Jesus virá novamente. Isso está escrito na Bíblia. Então a Bíblia, ela fala coisas que já aconteceram. A Bíblia fala coisas do presente. E a Bíblia fala coisas do futuro que vai acontecer. Por isso que é bom ler a Bíblia. Tá certo? Então o que Jesus está falando aqui para essa igreja, a última igreja, a igreja da terceira hora ou da última hora. Olha aqui, voltando pela terceira vez, ele lhes disse, 2 pontos. Eu vou trazer na minha linguagem. Jesus falou assim, ó, como vocês podem estar dormindo uma hora como essa? Em nenhum momento Jesus volta atrás. Em nenhum momento ele passa a mão. Eu te entendo. É duro mesmo. Não é fácil. Em nenhum momento Jesus passa a mão, meu irmão. Em nenhum momento ele minimiza o que vai acontecer. Em nenhum momento. E muitas vezes a gente vai falar que nós estamos numa geração de igreja muito fraca. Uma igreja crente bananeira. Bananeira, a raiz da banana, do pé de banana, as raízes são rasas, não são profundas. Com facilidade elas saem do local. E nós temos que ser crente em carvalho, raízes profundas, raiz profunda é o crente que vai ouvindo a palavra de Deus, e a sua fé vai se enraizando no conhecimento da Bíblia e praticando a sua palavra. Esses são os crentes que ficam firmes, vem o vento que vier, não deixa o que acontecer. Nós não podemos ser crentes bananeiras, meus irmãos. Nós não podemos ser crentes de pirona. Eu quero ir para a igreja porque eu estou com dor de cabeça. Aí eu vou lá, tomo uma de pirona, a dor de cabeça vai embora. Acabou a dor de cabeça. Daqui a pouco, agora eu lembrei da igreja, vou lá na igreja, tomar uma de pirona. Eu quero alívio instantâneo, alívio rápido. Jesus é compromisso. E outra coisa, não podemos ir para casa procurar uma fórmula mágica. Trililinho. Deus não é o anjo da lâmpada. Me faça 3 pedidos. Me faça 3 pedidos. Tem muitos caras, já ouviu falar, fazem pacto com o diabo. E o diabo dá. Só que chega um determinado momento, tudo começa a dar errado na vida dele. Sabe por quê? Tem que renovar o pacto. Só que a vida do cara está desgraçada. Aquele ali, se não se arrepender, agora é possível. Olha o poder de Jesus Cristo. Existem muitas histórias de gente de todo mundo que faz sucesso em Hollywood, no futebol, no meio artístico, novelas, filmes, em toda a área, empresários, comerciantes, fazem muito sucesso. Porque fazem pacto com o diabo. Esses estão perdidos. Pensando que o diabo vai partilhar para esses caras. Agora veja o poder de Jesus Cristo nas nossas vidas. Nos tirou da mão do diabo e nos deu autoridade sobre o diabo. O diabo não pode para as nossas vidas. E tem casos aí de milionários, por causa do pacto com o diabo, o cara ficou poderosão. Tá certo? Mas nós estamos aqui salvos por Jesus Cristo. Amém. Então Jesus está falando aqui como que vocês podem dormir em um tempo em que vocês estão inseridos, e esse tempo é o tempo de vocês. Jesus sabia o que ia acontecer com ele. Então o que Jesus fez? Ele fugiu? Não fugiu, porque aquilo tinha que acontecer. Então o que ele fez? Como diz aquela canção, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Ele foi orar. Ele foi fazer o que a Bíblia dizia que era para ele fazer, e ele fez. Agora, por que essa palavra até aqui eu já trouxe essa palavra? Eu falei mais ou menos isso, tá certo? Mas por que eu voltei com essa palavra? Porque, meus irmãos, é o que segue daqui em diante. Eu vou falar para você o título que está aqui nessa Bíblia, tá certo? Então essa Bíblia aqui, no Marcos 14. Então, olha só. Então tudo isso que a gente leu, não vai. Eu estava lendo
abrindo a Bíblia, estou lendo, aí cheguei nessa passagem e fiquei lendo essa passagem aqui. Voltando para a terceira vez, ele lhes disse, cadê o irmão dele? Ele lhes disse, você ainda dorme e descansa? Basta? Então é o que está escrito aqui, tá certo? Opa, obrigado, Carlos. Aqui, por esse peso na areia. Então, meus irmãos, é o que vem depois que está escrito aqui, que chamou minha atenção. Eu fiquei 3 semanas. O que vem depois disso que ele falou? Jesus é preso. Jesus diante do Sinédrio. Pedro nega Jesus. Jesus diante do Pôncio Pilatos. Os soldados zombam de Jesus. A crucificação de Jesus. É isso que acontece. Tá certo? Por favor, Sérgio, Mateus capítulo 10. Então, Mateus capítulo 10, verso 17. Então, olha só, Jesus falando aos seus discípulos, à sua igreja e também para o final. A Bíblia, a coisa que a Bíblia fala, e ela acontece naquele tempo, num determinado tempo, e também no tempo do fim. Tem coisas que se repetem na Bíblia. E aqui é o que Jesus fala: tenham cuidado, porque os homens os entregarão aos tribunais. Foi isso que aconteceu com Jesus, depois daquela noite no Getsemane, depois daquela noite onde ele estava orando e pediu: orem. Depois daquela noite que ele fala assim: como vocês estão dormindo? E falando para nós, sabe o que está falando aqui? É que nós estamos nos aproximando desse tempo. Aquilo que aconteceu com Jesus é o que vai acontecer com a igreja. Tudo que você lê ali, veja, tenham cuidado. Os homens entregarão os tribunais. Pegaram Jesus e entregaram Jesus para os tribunais. E aqui ele está falando que isso aqui não é como seria com ele, está falando, é com vocês, meus discípulos, é com vocês, igreja, é com vocês. O tempo se aproxima e nós estamos num tempo onde isso vai se repetir de novo, meu irmão. Nós vamos sofrer uma perseguição, não pouca, nós vamos sofrer uma perseguição enorme. Sabe por que Israel está lá no território dele? É uma das formas de Deus poupar Israel, de proteger Israel. Mas nós estamos espalhados no mundo e os governos tirânicos estão se espalhando em todo mundo. E a tirania está tomando conta de todos os governos de todo mundo. Esse Nicolás Maduro está a um passo de cair. Ele é um narcotraficante. O Lula é um narcotraficante. A América Latina estava cheia de narcotraficantes. E eles queriam fazer com que todo esse território da América Latina se tornasse uma União Soviética, uma Cuba, uma China, uma Venezuela. Eles estão censurando. Você não pode falar qualquer coisa no YouTube. Você não pode falar qualquer coisa nas redes sociais. Dependendo daquilo que você falar, você corre o risco de uma Gestapo, você corre o risco da Polícia Federal, você corre o risco desses guardas municipais da hora bater na sua porta, te levar embora e nunca mais você voltar. Você corre o risco, meu irmão, corre. É uma perseguição sem tamanho. E sabe por quê? Você não pode ser crente. Você não pode ser cristão. Você tem que falar o que eles falam. Então, tenham cuidado, pois os homens entregarão vocês aos tribunais. Quantos aqui no Brasil foram entregues aos tribunais? Agora, meus irmãos, qual o motivo? Atualmente, o delegado, o Ramage, o Ramage correu para os Estados Unidos porque iam prender o Ramage. Só que é o seguinte, gente: qual a acusação? Você pode não gostar do Bolsonaro, mas qual a acusação? O processo é muito rápido. Você pode não gostar do Bolsonaro, meus irmãos, mas nos jornais do Estado de São Paulo, é o terceiro jornalista de São Paulo, seu editorial, ele está falando agora. O STF tem que voltar à sua normalidade, porque eles estão falando que o STF fez foi errado.
Mas agora tem que voltar ao normal. Espera aí. Agora tem que voltar ao normal? Então quer dizer que o que fizeram com o Bolsonaro não foi normal? Na China, na Rússia, no Vietnã, na Coreia do Norte, em Cuba, na Venezuela, os jornalistas são todos comprados. A justiça, o exército, os juízes são todos comprados. Eles falam tudo que o governo fala, meus irmãos. Nós estamos caminhando para isso. O Brasil, ele está numa dívida absurda. Só que você vai no mercado, você está doando. A fila da carne, a fila da carne está endividadíssimo. Eles estão tirando dinheiro, imposto, de tudo quanto é canto, mas é dívida, mas não tem acaba o dinheiro. Não vai ter dinheiro para aposentar, não vai ter dinheiro para médico, vai ter dinheiro para. E por aí vai. Tá certo? Vou voltar ao texto. Tenham cuidado, pois na África, qual país já tem 8 milhões de cristãos mortos? 8 mil? Eu esqueci os números agora, vai estar tendo um banho de sangue. Tem um país lá, é católico e evangélico. Sim. Nigéria, 8 milhões, ninguém fala nada. Agora pega alguém da esquerda, pega alguém da esquerda. O dono do banco aqui foi feito banco master, roubou roupadeira, tá solto. Tenham cuidado, pois os homens nos entregarão aos tribunais. Mas não é isso que fizeram com Jesus. Você continua lendo o texto. Então você entende a preocupação de Jesus em falar como vocês podem, falando da igreja, é assim, ó, igreja, vocês estão dormindo, mas como vocês, igreja, podem dormir numa hora, num tempo como esse? Estou avisando. Porque, meus irmãos, depois Jesus joga um basta. A palavra, quando Jesus joga basta, agora. O que era dever de casa, a responsabilidade é toda de você. Se vocês não derem ouvido, meus irmãos, isso vai acontecer, que vai pegar vocês como um ladrão à noite. Vocês conseguem entender como é sério o negócio? Como não é brincadeira? Não é brincadeira ser crente. Açoitarão vocês, é o que fizeram com Jesus. Próximo. Por minha causa, veja, qual o motivo dessa grande perseguição? Qual o motivo será esse, Pai? O motivo é esse. Você é da igreja? Você é da igreja? Eu sou. Veja o que aconteceu com Pedro, porque estava dormindo. O que o Pedro fez? Não. Você é crente? Não. Eu vi com você. Você frequentava aquela igreja. Eu vi a Rita. Você era crente, né? Não. Você não era pastor? O Pedro negou 3 vezes. Não só Pedro, todos os demais. Os 12 negaram Jesus. Veja, por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunha a eles e os gentios. Jesus foi levado para qual governador? Pôncio. Que paralelo, né? Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunho a eles e aos gentios próximos. Pois não serão vocês nesse momento, não tenham medo. Esses são certos que não vão negar Jesus. Não tenham medo, mas o Espírito do Pai que está, o Espírito do Pai de vocês é que falará por intermédio de vocês. Próximo. Só que nesse tempo, debaixo dessa pressão, então tem uma galera que ora, tem uma galera que busca a Deus,
vai ter aquele revestimento do Espírito de Deus. Mas e essa outra galera? O irmão entregará a morte ao outro irmão, o pai entregará ao filho, os filhos se rebelarão contra seus pais, uns matarão. Vamos parar por aqui. Agora vamos pegar Mateus 24. Mateus 24, 1. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções, as grandes igrejas, igreja grande, igreja pequena, olha a igreja bonita, igreja universal, Renascimento de Cristo, igreja da Graça, igreja do Lago Azul, não tem placa lá fora, mas está bonitinha a igreja, mostrando o exterior. Saiu do templo enquanto caminhava, os discípulos aproximam dele para mostrar as construções do templo. Próximo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou. Em verdade digo, não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Próximo. Tendo Jesus sentado no Monte das Oliveiras, que ele gostava de ir nesse monte para orar, ele gostava de ficar em silêncio, em oração. E os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando vai acontecer essas coisas? Qual o sinal da tua vinda? Qual o sinal da sua vida? E o fim, o tempo do fim, o tempo do final. Próximo. E Jesus respondeu: tenham cuidado que ninguém engane vocês. Próximo. Porque muitos virão em meu nome e dirão: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra a nação, reino contra reino, haverá fome, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Próximo. Então eles, de novo, olha só, de novo, o que aconteceu com Jesus, o que iria acontecer com aqueles discípulos, agora o tempo do fim. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Aqui tem coisa que está falando com o judeu, aqui tem coisa que está falando com a igreja, mas é o tempo de tudo, o fim de tudo. Próximo. Naquele tempo muitos me você aceita a marca da besta? Não aceita. Para aceitar, se aceitar, abandona Jesus. Muitos me abandonarão, trairão. É exatamente o que aconteceu com Jesus. O Judas vem e trai Jesus. Trairão, odiarão uns aos outros. Próximo. Numerosos falsos profetas vão surgir, vão enganar a muitos, por causa do aumento. Por causa do aumento do quê? Da iniquidade. O amor de muitos estivesse muito conquista. No meu tempo de criança e adolescência, quando chegava dezembro, eu amava dezembro, meus irmãos. Eu amava dezembro. Porque chegava dezembro, os desenhos de Natal, de Papai Noel, filmes de Natal. Eu nunca acreditei em Papai Noel, não acreditei. Mas os desenhos voltavam às famílias, ainda que muitos católicos, as famílias tinham mais temor. Os meus avós católicos, eles tinham mais temor a Deus. Hoje em dia, vai ter véspera de Natal. Para onde que boa parte da galera vai? Funk. Então hoje em dia não tem essa reverência, não tem esse respeito para as coisas de Deus. E por quê? A iniquidade, como nunca, a iniquidade aumentou-se. Nas escolas é ensinada ideologia de gênero e linguagem neutra. Os desenhos, meus irmãos, eu gostava de desenho, muitos desenhos estavam trazendo ideologia de LGBT, personagens gays. Então nós estamos no tempo algo do errado chamado certo, certo chamado errado. A iniquidade vai se aumentar, o amor do mundo vai se esfriar próximo. Mas aquele que for crente, aquele que estiver vigiando, aquele que estiver orando, aquele que estiver acordado, esse será salvo.
Mas e os demais? Olha, meu irmão, dizer que eu faço parte de uma igreja não é muita coisa, não. Eu tomo a ceia do Senhor, não é muita coisa, meu irmão. Eu estou há quantos anos na igreja? Eu estou há 10 anos na igreja, eu estou há 20 anos na igreja, estou há 30 anos na igreja. Não é muita coisa, meu irmão, não é isso que vai livrar. A igreja do fogo, a igreja tradicional, a igreja batista, a igreja assembleia, não é isso. É a tua vida com Deus, a tua vida particular com Deus. Vocês não são chamados para fazer parte de uma igreja, fazer parte de um ministério. Vocês são chamados para andar com Jesus Cristo, amarem a sua palavra e praticarem a sua palavra, porque isso os fará ser salvos. Mas se você acha que vir na igreja, esquentar esse banquinho aí 1, 2 vezes na semana tá bom, se você acha que você é um perdido, precisa ser achado nesse ambiente. Porque a vontade de Deus em Jesus Cristo é que nenhum se perca. Amém? A vontade de Deus em Jesus Cristo é que nenhum se perca. Você viu aquela noite, Jesus falou assim: a quem vocês estão procurando? Jesus, sou eu. Para quê? Para que nenhum daqueles possa ser preso. E a Bíblia diz lá na frente: ele não perdeu. Escute isso. Escute. Isso que o Senhor falava lá na restauração do livro. Só vai para o inferno aquele que quiser. Porque se você quiser ser salvo, você será salvo. Meu Pai foi salvo. Meu pai foi salvo e deixou exemplo para nós. Se ele foi, você também pode ser. Vocês são novinhos aqui, viu? Stephanie, Júlia, Mateus, Daniel, Pedro, Caio, vocês são novinhos aqui. Vocês, Daniela, né? Estou brincando, vai dar lá também. Escuta-me, cara. Você pode ser o salvo. Só depende de você e de mais ninguém. Se ninguém quiser, para quê? Viu, Pedro? Se ninguém quer, eu quero. Viu, Júlia? E nós os salvos. E nós os salvos. E agora eu falo para a Silvana, para o Carlos, para a Vani, para a Dulce, para o Fábio, para a Camila, para o Diego, para a Giza, para a Dani, para o Livro, para o Gustavo, que salvos aqui. Continuemos salvos e oremos por estes jovens e por tantos quantos o Senhor confiar esse ministério, e a todos. Quando a galera começar a vir, viu, Júlia, Mateus, Stephanie, Pedro, a galera começar a vir, ensine-lhes o caminho da salvação. Diga que a porta é estreita, o caminho é apertado, mas leva para a salvação. E se eles quiserem, também serão salvos, porque nós estamos indo para Sião. Amém. 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 Porque forasteiro sou. Não conheço a música. Peregrino sou. É a música do cristão. Do seu lado. Forasteiro sou. Opa. Vai lá. Achei. Vamos lá, Giza. Cantai-nos. Vem comigo. Eu. Forasteiro.
do Pedro. Nós somos, olha assim, estou no mundo, mas não sou do mundo. Somos, aleluia. Vou falar uma coisa para você. Você é o sal da terra. Você é a luz do mundo. Amém? Aleluia. Gritantes. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz. E faço o cego enxergar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz. E faço a vida começar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Estou terminando. Deixa eu ver aqui. 3 versículos, Carlos? Aleluia. Deixa eu ver aqui. Eternos, deixa eu ver. Acabou a cola, né? Então. Não, deixa eu. Tom 14. Vamos pegar o outro, mas você vai caminhar. 24. Eu vou pôr Lucas 23. Lucas 23. Mais dois livros, alguns capítulos, e nós encerramos. Não, volta aquele lá. Era Mateus 24. Isso aqui, olha que coisa linda. Lembra que nós falamos de tempos e estações? Olha só. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, a todos os então virá o fim. O anticristo, um dia ele vai vir, mas eu acredito que ele não chegou ainda. Vai ter um dia. Eu creio que ainda nós estamos na graça. E esse é o tempo de ser crente, de ser salvo e de muitas conversões, onde nós acreditamos que vai vir um avivamento muito forte. Meus irmãos, amém, Jesus. Mas eu sinto de Deus de vos falar isso. Eu creio, e pode ser que eu estou enganado, eu creio que vai vir um avivamento muito forte, mas eu sinto de Deus de falar isso. Meus irmãos, mas mesmo o avivamento vem, meus irmãos, olha, nós não podemos brincar de ser crente, não podemos negligenciar a palavra, para dar entender, porque quando vem é muito gostoso, irmãos. Mas essa mesma diligência, esse mesmo cuidado, sabe, na salvação, se preocupar, sempre usar espada e 2 gumes, 2 lâminas, aquela coisa gostosa de ouvir. Aqui não é muito gostoso de ouvir, mas é salvação. Nós temos que zelar para a palavra do Senhor. Amém ou não amém? De Gênesis a Apocalipse, igreja. De Gênesis a Apocalipse, meus irmãos. Tá certo? Então vai ser pregado esse reino a todas as nações. Então virá o fim. Agora sim, estamos terminando. Lucas 23. Lucas 23, 27. Então aqui agora é quando Jesus ele está crucificado. Um grande número de pessoas o seguia, entre as quais mulheres que lamentavam e choravam por ele. Tá certo? Próximo. Jesus voltando-se, olhando lá da cruz. Ele é o sacrifício vivo. Aquele ele tinha que passar por aquilo, tá certo? Ele olha, ele observa aquelas mulheres chorando por ele. Jesus voltou-se e disse: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, mas leia. Chorem por vocês mesmos e pelos seus filhos. Jesus sabia que ele estava salvo. E Jesus sabia também que ele estava salvando a humanidade. Mas mesmo aqui, sabendo do fim de todas as coisas, da gravidade, não chorem por mim, chorem por vocês. Próximo. Pois chegará a hora que vocês irão bem-aventurado. O que é o Esther? Bem-aventurado
nascer. Os dentes que nunca geraram, os seios que nunca. Próximo. Então dirão as montanhas e as colinas. Esse Apocalipse vai falar sobre isso. Virá tal grande tribulação que nunca veio, então, nunca houve, então. Virá sobre toda a terra. Tamanha tribulação, a qual nunca houve. Daí Jesus dizer: volta. Jesus voltou-se e disse: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês e chorem por seus filhos. Pois chegará, isso vai acontecer. Chegará a hora que vocês dirão: bem-aventuradas estéreis, ventes que nunca geraram, seios que nunca amamentaram. Próximo. Então dirão as montanhas: caia sobre nós, as colinas, cubra-nos. Próximo. Pois se fazem isso ao autor da vida, ao Filho de Deus, se estão fazendo isso com Jesus, a pessoa mais perfeita. O que fez Jesus em sua trajetória? Expulsando o demônio das pessoas, aliviando as dores das pessoas, curando as pessoas, trazendo multidões para trás dele, fazendo bem, amando, salvando. Se fizerem isso, pois se fazem isso com a árvore verde, o que acontecerá quando, se no início estão fazendo isso, como será o fim de todas as coisas? Então voltemos agora para Marcos 14, e aí vai ser Marcos 14, 40. Isso. Tá certo então, galera? Em toda a história desse avivamento, ele vem com um despertamento. Se não me engano, é chamado os despertamentos de vários avivalistas, de vários. Nós não fazemos ideia do que acontece com um avivamento. Tem um cara nos Estados Unidos, como era em Nova York, o avivamento veio através dele, os bares fechados. Era uma degradação enorme. A cidade de Nova York foi tocada por esse avivalista. Tantos outros. O país de Gales, o campeonato de futebol parou, artistas, jogadores iam naquela igreja para saber o que estava acontecendo. Eles começavam o culto, eles não sabiam como começar, como terminar. E o Espírito Santo pegou aquela galera, 100.000 almas foram salvas, e dali foi para tantos outros lugares. Mas para viver o avivamento, é necessário que o Senhor traga um despertamento. Igreja é muito bom, muito bom. Vamos orar? Abaixa essa cabeça. Vamos orar. Esse é o momento que Jesus fala comigo, fala com você. Você pode. Porque se a gente não pudesse, Jesus não falaria assim como Pedro, Tiago e João. Você pode. Nós podemos, Deus. Eu entendo que o Senhor em toda a terra que está atrás dessa igreja. Porque o Senhor quer trazer avivamento para essa terra. Aonde o número sem limites de almas serão salvos, jovens, crianças, adolescentes. Imagina. O centro tecnológico está tendo um show. Quando vem um cantor, fica cheio. Imagina. Vem o avivamento. A igreja vai para lá e fica lotado de pessoas sendo salvas, genuinamente salvas, meus irmãos. Imagina toda a Franco da Rocha sendo visitada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo visitar o seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe, tios, tias, primos. Mas para isso é necessário um
despertamento. E o Senhor fala nessa noite, igreja, ore e vigie. O Senhor tem dado na sua palavra o que é para a gente fazer. Nós sabemos o que é para nós fazermos. Contudo, nós precisamos fazer. Nós colocamos a mão no arado, irmãos. As nossas mãos estão no arado. Nós sabemos o que é para nós fazermos. E se nós fizermos, mas por outro lado, o Senhor fala com a sua igreja, todo mundo, como que vocês podem estar dormindo no tempo que vocês estão vivendo, e sabendo que há de acontecer? Há um arrebatamento. Uns falam que a gente passa para a tribulação, outros falam que a gente não passa para a tribulação. Eu não quero passar para a tribulação. Eu não quero ser arrebatado. Se tiver que pegar alguma coisa dela, é ser salvo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo, Senhor, e te agradeço pela vida de cada um que está aqui nessa noite, Senhor. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, nos fortalece por intermédio do Teu Espírito Santo, Senhor. Nos acorda, Senhor. Senhor, que se tiver joelhos, Senhor, joelhos fracos, o Senhor possa se fortalecer. O Senhor possa, Senhor, animar. Se houver alguém desanimado, o Senhor possa animar. Se tiver, Senhor, só o Senhor conhece os nossos estados, Senhor. Mas eu peço, Senhor, que através do Espírito do Senhor, o Senhor venha encher essa igreja com o Teu Espírito Santo. O Senhor venha, Senhor, nos batizar com fogo. Senhor, que o Senhor venha nos encher com a unção do Espírito, a unção que desfaz todo jugo. Que o Senhor venha fortalecer a Tua igreja, que é a Tua noiva. A Tua vontade é que nenhum se perca, Senhor. E eu oro por essa nação chamada Brasil. Pai, que o Senhor venha sobre o Brasil. Venha salvar todo o Brasil. Venha salvar, Senhor, todas as nações, aqueles que haverão de serem salvos. Senhor, venha salvar aquele que há de ser salvo em nome de Jesus, de todas as nações, Pai. Senhor, fortalece, livra-nos do mal, de todo mal, não nos deixe cair em tentação, em nome de Jesus Cristo, Pai. Ah, Deus, salva o Pai, salva a mãe, o irmão, a irmã, o avô, a avó, os primos, os tios, as tias, salva os jovens, salva os adolescentes, salva os seus amigos, salva os idosos, salva a salvação genuína, salva o maior número possível de pessoas em nome de Jesus Cristo, em toda a face da terra, que Teu Espírito seja derramado, que o Senhor venha como nunca veio antes, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, muito obrigado por tudo, eu oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém, graças a Deus.